Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma carteira que a gente analisou aqui que tinha mais de 2 milhões de reais somente em ações do Banco do Brasil. E eu vou te explicar o que eu mudaria na carteira desse investidor e por quê. Então presta muita atenção aqui. Se você quiser participar de uma sessão como essa, de consultoria de investimentos, análise de carteira, o primeiro link aqui na descrição vai ter mais informações. A primeira coisa que eu quero te mostrar é a carteira desse investidor aqui, que é concentrada 100% em ações de empresas brasileiras e tem cerca de 3.736.000 reais. Para você entender se essa composição é boa ou é ruim, você tem que entender quem é o investidor por trás da carteira. Eu vou chamar esse cara aqui de Rômulo, tá? Um nome fictício, mas o Rômulo, ele é um médico que está no auge da sua carreira, está ganhando bastante dinheiro, a renda ativa está lá em cima, ele consegue poupar bastante todos os meses. Depois de quitar a casa própria e investir em um imóvel para aluguel, ele começou a investir mais pesado no mercado financeiro. E fez isso com foco em ações de empresas brasileiras. E por trás da carteira de ações, a gente encontra aí cerca de 8 diferentes ações. Um disclaimer, tá? Diferentemente da maioria das carteiras dessa série aqui, a carteira do Rômulo não está entupida de tranqueira, como COIs, CRIs com vencimentos longos de empresas questionáveis, fundos C-tipados, vendidos em emissão primária, esse tipo de coisa. E já é um mérito aí para o Rômulo, mas ainda assim tem 3 coisas que eu mudaria aqui nessa carteira. E aí, para você entender a primeira coisa que eu mudaria, vale entender que o Rômulo ele tem cerca de 55% do seu patrimônio somente numa única ação do Banco do Brasil e cerca de 85% de todo o seu investimento, de todo o seu patrimônio está em 5 diferentes ações. São Banco do Brasil, Caixa Seguridade, BB Seguridade, Ferbasa e Irani. E essa carteira aqui rendeu bem no ano passado. BB Seguridade subiu cerca de 16%, Caixa Seguridade subiu cerca de 50%, Irani ficou ali no 0 a 0, caiu cerca de 2% nos últimos 12 meses, Ferbasa caiu cerca de 30% e Banco do Brasil, a maior posição dele, subiu cerca de 14,7% nos últimos 12 meses e considerando reinvestimento de proventos. Então esse cara aqui ele viu seu patrimônio crescer cerca de 15% como um todo nos últimos 12 meses, ou, falando em outros termos, viu a carteira crescer cerca de 7% e ainda recebeu 8% em dividendos dela. Só que esse cara pegou o dividendo e reinvestiu porque ele não está na fase de viver de renda. E antes de eu te falar aqui dos pontos que eu mudaria, eu gostaria de ouvir os teus comentários. Vendo desse resultado, sabendo dessa composição, o que você acha da carteira? Comenta aqui abaixo. Vai aí, escreve teu comentário e eu acredito que o que eu vou ler nos comentários, assim que esse vídeo for publicado, vão ser comentários como: poxa, o Rômulo tá mandando bem, né? Ele acertou em cheio, né? O Banco do Brasil é uma boa empresa, com boas perspectivas, consistência no lucro. E antes de eu te mostrar o que eu mudaria nessa carteira, eu quero te mostrar o desempenho dessas 3 carteiras de ações aqui. O que você acha do desempenho dessa carteira aqui, que em cerca de 2 anos rendeu quase 200% contra 82% do Ibovespa? Ou desta carteira aqui, que em cerca de 9 anos rendeu 880% contra 100% do Ibovespa, ou ainda dessa terceira carteira aqui, que em cerca de 1 ano e meio rendeu 315% contra 63% do Ibovespa. Eu acredito que você tenha pensado, poxa, são carteiras boas, né? Os investidores por trás dessas carteiras acertaram a mão. Agora, olha só o que acontece quando a gente aumenta o prazo dessas carteiras. Bom, essa primeira aqui deixa de ter um retorno bem superior ao Ibovespa para ter uma queda de 80%. Essa segunda aqui passa por uma trajetória bem parecida, uma queda total de cerca de 60% até o fundo ser cancelado. E essa terceira aqui tem um destino bastante semelhante, uma queda aí de cerca de 72% até o fim do fundo. E por que eu tô te mostrando isso? Porque esses 3 fundos de ações que eu usei como exemplo, eles mostram o perigo que é você ter uma carteira excessivamente concentrada. Quando as coisas vão bem nas suas posições concentradas, o retorno tende a ser muito bom mesmo. Os ganhos eles podem ser exponenciais. Só que quando as coisas vão mal, a queda é sempre muito dura. E no mercado financeiro, quanto maior a queda que a sua carteira tem, mais difícil é ela voltar para o patamar anterior. Uma queda de 25% requer uma alta subsequente de 33% para a carteira voltar onde estava. Uma queda de 40% requer uma alta de 66%. Uma queda de 70% requer uma alta de 233%. E uma queda de 90% requer uma alta de 900% para voltar ao patamar em que a carteira estava. E é por isso que eu acredito que uma das primeiras funções do investidor PFC, pessoa física comum, de um médico como o Rômulo, é você garantir que você vai preservar o seu patrimônio antes de pensar em multiplicação.
Então a primeira mudança que eu proporia aqui é ele diversificar melhor e estar com um peso muito grande em poucas ações, independentemente de quais sejam essas ações. Se nas ações mais baratas da bolsa do meu método ele tivesse com um peso muito grande, sei lá, numa Petrobras, numa Vale, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu sei que alguns podem pensar, poxa, Ramiro, então tá falando pro cara vender ações, né? Imagina se o Bill Gates tivesse vendido ações da Microsoft. Se esse teu caso, eu te respondo que são situações diferentes. O Bill Gates fundou a Microsoft. Ele tinha ações da Microsoft, assim como eu tenho ações do Clube do Valor. E se você pensar, tá, mas e aí o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos? O Warren Buffett tem 43% em ações da Apple. É verdade, apesar de ter várias ações em carteira, a carteira do Warren Buffett tem quase 44% de peso em ações da Apple, mas tem alguns detalhes aqui. O Buffett, primeiro, tem 60 anos de experiência com investimentos. Segundo, a carteira da Berkshire é de 400 milhões de dólares. É um valor que seria capaz de comprar toda a bolsa brasileira. E ainda assim, o próprio Buffett, numa entrevista para a CNBC em 2017, o que ele recomenda para o investidor PFC, pessoa física comum? Ele recomenda que esse cara invista em fundos de índice que repliquem o S&P 500, ou seja, que sejam bem diversificados. E é isso que eu faria no lugar do Tá? Eu venderia parte dessas ações do Banco do Brasil para diversificar mais. Eu sei que alguns pensam, tá, mas é uma excelente empresa, tá tendo lucros consistentes. Ainda assim, o risco é muito grande e no passado a gente viu várias vezes excelentes empresas terem tombos relevantes. Essa manchete aqui é de janeiro de 2021 e mostrava a recomendação de vários bancos para a Magazine Luiza. Você pode ver que a maioria desses bancos, a maioria dessas casas de análise, recomendava compra de ações da Magazine Luiza ou compra, em outras palavras, como alto perform, overweight, sempre com alguma narrativa de que é uma empresa muito boa, está passando por um bom momento, etc. E isso aqui não é uma crítica a esses analistas, e sim uma constatação de que até uma ação tida como muito boa pode despencar, como a Magazine Luiza já caiu 95% desde janeiro de 2021. Ah, mas Magazine Luiza é varejo e empresas de varejo sempre quebram. Bom, então vamos ver o caso aqui de uma seguradora, né, que o Rômulo gosta bastante, ele tem Car Seguridade, BB Seguridade. Quero te mostrar aqui a história de uma seguradora que era muito popular, as ações eram muito queridinhas. Tô falando aqui do IRB, que apareceu em manchetes ali em meados de 2019, com chamadas como ela ainda pode muito mais, corretora atualiza a carteira recomendada e inclui as ações do IRB, o BS ainda prefere IRB no setor. Quanto de lá para cá, de 2019 para cá, a IRB chegou até a crescer um pouco e depois despencou 96%. Ah, mas esse caso era um caso de fraude. Sim, mas ele exemplifica o risco que é ter um peso tão grande numa ação só. Por isso, eu diversificaria numa carteira de 20 diferentes ações. Primeira coisa que eu mudaria aqui na parte de ações brasileiras, a carteira desse cara era ter 20 diferentes ações com peso igual em cada. Por que 20, Ramiro? Bom, Joe Greenblatt, autor desse livro amarelo aqui, tá desfocado o fundo, né? Chamado You Can Be a Stock Market Genius, eu pedi pro Gleice botar a imagem do livro aqui. Ele conta sobre o estudo que ele fez para ver quantas ações eram necessárias para você reduzir o risco não sistemático, que é justamente o risco de uma ação específica ter uma performance muito ruim por conta de uma questão específica da empresa e puxar a tua carteira para baixo. E ele conclui que entre 16 e 32 ações na carteira, você reduz de 93% a 96% do risco não sistemático. Então é isso que eu faria, e eu não faria só com novos aportes, tá? Apesar do Rômulo aportar 40 mil reais por mês, até ele estar diversificado, demorariam alguns anos. Então eu recomendaria sim aqui, para esse caso específico, venda. Aliás, um ponto específico sobre o Rômulo, né, mais contexto sobre ele. Esse é um cara que relatou para a gente ter uma renda de cerca de 80 mil reais por mês, capacidade de aportes de 40 mil e gostaria de viver de renda em 15 anos com uma renda passiva, vinda somente da carteira de investimentos, de cerca de 80 mil por mês. Então, se a gente colocar aqui no nosso simulador, tá, de como viver de renda, uma renda desejada de 80 mil por mês, considerar que esse cara consegue investir bem, consegue ter uma taxa de retorno de 6% ao ano acima da inflação, considerar aqui que ele tem 3 milhões e 700 mil reais investidos hoje, que consegue fazer aportes de 40 mil reais por mês, que acha conseguir ter uma taxa de 6% ao ano, em 12 anos e meio ele chega lá, desde que essa carteira não tenha um tombo gigantesco, que vai me levar para a segunda mudança que eu farei aqui nessa carteira. Tá? Antes de mostrar essa mudança, se você quiser ter acesso a esse simulador de forma totalmente gratuita, vou deixar aqui o segundo link na descrição ou esse link aqui. Então, qual seria a segunda mudança na carteira? Tá? Além de diversificar a parte de ações brasileiras em 20 anos, eu também diversificaria em outras classes de ativos, sendo que pelo menos, no mínimo, eu dividiria essa carteira em metade ações brasileiras e metade ações norte-americanas. Aqui, caso a gente conhecendo melhor o Rômulo, entendesse que não, esse cara aqui é muito tolerante ao risco, ele só acredita em ações, ele só quer ter ações por longo prazo. Beleza, dividiria meio a meio. Porque um erro que o Rômulo está cometendo aqui, do meu ponto de vista, é investindo sob o efeito do viés do país de origem. Um grande resumo ao erro de você deixar todo o seu dinheiro exposto à economia e à moeda do seu país de origem.
Então o Rômulo, por exemplo, ele tem toda a renda dele aqui no Brasil, o imóvel em que ele mora no Brasil, o imóvel em que ele investe no Brasil, seu carro no Brasil. Nesse contexto, uma forma de reduzir muito o risco dele é ter parte do patrimônio atrelado a uma outra economia e a uma outra moeda, preferencialmente uma economia forte e moeda forte. Por isso eu diversificaria em ações norte-americanas. Quanto? Meio a meio da carteira de ações. Continuaria investindo 100% em ações se ele quisesse, mas metade ações brasileiras e metade ações norte-americanas. Por que isso, Ramiro? Porque, primeiro, é comprovado estatisticamente que uma carteira meio a meio entre ações brasileiras e norte-americanas tem menos risco do que uma carteira 100% de ações brasileiras ou 100% de ações norte-americanas. É isso que indica aqui esse ponto de volatilidade nessa tabela, que eu mostro que a volatilidade de uma carteira meio a meio, que a gente chama de estratégia Bull Bear, é menor do que a volatilidade de investir em ações norte-americanas ou brasileiras. E a maior queda no passado também teria sido menor por conta disso. Só que, além disso, no longo prazo, ficou comprovado que investir dessa forma ainda aumenta seu potencial de retorno. Então, apresentando aqui a tabela completa, uma carteira meio a meio teria rendido quase 17% ao ano, mais do que os 15% ou 15,5% ao ano, mais ou menos, que teria rendido investir somente no Brasil ou somente no exterior. E como você pode ver nesse gráfico na tela, as ações norte-americanas, linha amarela, rendeu um pouco mais que as brasileiras nos últimos 25 anos, a carteira diversificada, linha azul, rendeu mais do que ambas as carteiras individualmente. Por que isso acontece, Ramiro? Tentando explicar de forma muito simples um conceito mais complexo de Harry Markowitz. Isso acontece porque aqui a gente está colocando numa carteira duas classes de ativos com bom potencial de retorno e que são descorrelacionadas entre si. Nessa matriz você consegue ver a correlação entre várias classes de ativos e a correlação entre a Bolsa de Valores norte-americana em real e a Bolsa brasileira é de menos 7,9, que é considerada uma correlação nula. E a teoria e a prática de finanças mostram que quando você tem dois ativos com bom potencial de retorno e correlação nula, a sua carteira tem um risco bem menor e um potencial de retorno igualmente alto. Isso aqui é explicado pela teoria de alocação de ativo. Uma carteira com ativos A mais B teria tido um retorno positivo, enquanto uma carteira somente do ativo B não teria rendido nada e a somente do ativo A subiria 50% no ano e cairia 30% no ano seguinte. E é isso que a gente faz para os nossos clientes de Wealth. Isso aqui é um exemplo de um cliente mais antigo que desde 2016 teve um ganho de 328% na carteira de ações brasileiras e 287% na carteira de ações norte-americanas. Ou seja, no longo prazo o retorno foi bom em ambas, sendo que nesse ano, por exemplo, as ações brasileiras vêm caindo e as norte-americanas vêm compensando. Nos últimos 12 meses, as norte-americanas subiram mais do que as brasileiras. Mas conforme o prazo fica longo, as duas apresentam um bom retorno. E se você pensar, não, mas as ações norte-americanas estão na máxima, isso é verdade, elas estão na máxima, mas eu ouço isso desde 2017, 2018, que elas estavam na máxima, aquelas estavam na máxima também, aquelas estavam na máxima também. E em resumo, tá? Para voltar onde estava em 2018, essa classe de ativos aqui deveria ter uma queda de cerca de 80%, algo que provavelmente não vai acontecer. Ou seja, o cara que não alocou lá atrás com medo de que estava na máxima não consegue mais alocar de jeito nenhum na cotação que ações norte-americanas estavam lá atrás. Assim que funciona o nosso método de alocação e é por isso que eu também diversificaria em ações norte-americanas aqui no lugar do Rômulo. E se você gostou desse método de alocação e gostaria de entender também o que a gente faria nas suas condições, tendo a carteira que você tem hoje, que possivelmente é bem diferente da carteira do Rômulo, eu queria te convidar para uma sessão de consultoria gratuita aqui conosco do Clube do Valor, uma ação que a gente vai entender como é que você está investindo, a gente vai olhar para a tua carteira, mostrar o que a gente mudaria e explicar o porquê, sempre deixando a decisão final contigo, é claro, mas que serve pelo menos como uma segunda opinião sobre a forma que você está investindo. Se você quiser ter essa sessão de consultoria, aperta aqui no primeiro link na descrição ou nesse link que eu vou deixar aqui num card. A gente vai analisar aí as suas respostas e vai entrar em contato contigo. Ramiro, por que é uma sessão gratuita se não existe almoço grátis? Uma sessão gratuita porque ao final dela a gente vai te apresentar o nosso serviço de Wealth. Se você gostar do que você viu, se você entender que a gente agregou valor e consegue te ajudar a investir melhor, usando menos do seu tempo, te dando mais tranquilidade, aí você vai poder nos contratar no final dessa sessão. Eu te garanto que você vai ter muito valor nessa sessão de consultoria, beleza? Então, primeiro link aqui na descrição, enquanto eu vou comentando aqui sobre a terceira mudança que eu faria na carteira do Rômulo. E aqui eu tenho que entrar num contexto específico sobre o Rômulo. Tá? Na sessão de consultoria dele, a gente perguntou, poxa, interessante, né? Bastante Banco do Brasil. Por quê? Ele respondeu coisas muito vagas, do tipo, olha, eu gosto muito do que eu estou ouvindo sobre o Banco do Brasil, eu acho uma boa empresa. E a gente perguntou, tá, beleza, mas por que boa? Daí ela falou, ela é muito consistente. E essa era mais ou menos a mesma linha que ele seguia para qualquer ação da carteira dele. Né? Se a gente for olhar essas ações, tem muitas ali que são consideradas boas pagadoras de dividendos, tem inclusive empresas
passa os filtros da estratégia de dividendos do Clube do Valor, mas o fato é que existe um universo enorme de ações na bolsa, mais de 400 com uma liquidez adequada. Somente no IDIV, né, o índice de boas pagadoras de dividendos da B3, a gente encontra aí dezenas de diferentes ações, né, um total de, se eu não me engano, 53 ações, 49 empresas distintas. E aí fica difícil saber se, justamente aquelas que você escolheu para estudar são realmente as melhores ações de acordo com a característica que você está procurando. E é por isso que uma coisa que eu gosto muito, e eu levei esse DNA para o Clube do Valor, é o investimento com base em critérios quantitativos, com base em regras que sejam matemáticas, por escrito. Então, nesse caso, o que a gente tentaria fazer? Beleza, o que é uma ação boa, uma empresa boa? A gente tentaria traduzir isso num número. É X anos seguidos de lucro, ou crescimento do lucro nos últimos 5 anos. O que é uma ação barata? Uma ação descontada em determinado múltiplo aqui. O que é uma ação boa pagadora de dividendos? É aquela que tem consistência, pagou dividendos por 5 anos e tem um yield mais alto do que a média. Enfim, tenta traduzir tudo isso para números. Esse é o nosso modus operandi. Então, minha terceira mudança aqui na carteira do Rômulo seria colocar critérios quantitativos para guiar a seleção de ações dele. E com essas 3 mudanças, eu acredito que ele poderia ter muito mais tranquilidade ao investir o seu dinheiro. E talvez no curto prazo, nos próximos 6, 12, 24 meses, a carteira pudesse até render menos do jogo, mas no longo prazo a probabilidade dele chegar no seu objetivo em 12 anos seria bem maior, porque ele estaria diminuindo muito os riscos da mesa. Beleza? Se você gostou desse vídeo, aqui está uma playlist dessa série de vídeos do Clube do Valor. Se você quiser agendar a sua sessão de consultoria, eu vou deixar aqui o link para a página para você preencher um rápido formulário. Um grande abraço e até mais.